Meu nome é Diego e eu trago a vocês um pouco sobre as eleições americanas, um panorama geral, para qualquer um que queira minimamente entender aí um pouquinho do que está acontecendo lá nos Estados Unidos com essa corrida eleitoral presidencial agora em novembro, né? Então, o assunto ele ganhou um hype, né, nas últimas semanas, devido à desistência do atual presidente Joe Biden, que iria concorrer à reeleição, né? Antes da desistência dele já estava se cogitando uma pressão do Partido Democrata, não só do Partido Democrata, mas de diversas frentes, devido a supostamente ele não estar em condições físicas e até psicológicas para poder cumprir mais 4 anos, né? Então, ele está com 82 anos, né? Já tem uma idade avançada e foi notório o desgaste dele nos últimos 4 anos, né? A internet tem disponível aí as comparações, né, entre como ele era 4 anos atrás, o dinamismo dele nos debates. Então, isso pesou muito, né? Então, assim, já as pesquisas já apontavam um potencial derrota para o Trump, né? Então, você teve diversas gafes aí do presidente Joe Biden, né? Então, você teve uma espécie de confusão mental ali em vários comícios que ele tinha, ele não sabia para onde sair, ele confundiu o nome do presidente Vladimir Zelensky com Putin da Ucrânia, confundiu, chamou o cara de Putin. Então, e aí finalizou, né, no debate, né, onde ele foi destroçado, né? Você tinha ali diversos momentos que a câmera filmava ele com a boca aberta, olhando para o nada, né? Uma situação bastante constrangedora, né? E após esse debate, né, já teve esse empecilho, né, que já chamou muita atenção do público, e na sequência teve um atentado contra o principal opositor dele, principal concorrente dele nessa disputa, o ex-presidente Donald Trump. Teve um atentado contra a vida dele, do Donald Trump, né? Todo mundo acompanhou. E isso, obviamente, fortaleceria o Donald Trump para a corrida eleitoral, né? Depois desse atentado, no momento que aconteceu, a foto dele com a bandeira dos Estados Unidos atrás, ele fazendo o punho cerrado, gritando fight, que é lute, né, em português. Então isso só fortaleceria o Donald Trump. E aí, na semana passada, né, e aí teve outros pontos também que foram repasses de doadores, né, para a campanha. Então teve 90 milhões de dólares que foi ameaçado não ser repassado para o Partido Democrata até que ele desistisse, renunciasse à reeleição, né? Então todos esses fatores fez com que ele desistisse da corrida eleitoral. Bem, até a desistência dele, né, existiam algumas pesquisas, né, a CBS News apontava que, como já estavam cogitando a desistência dele, a vice Kamala Harris sempre foi colocada em xeque por uma potencial candidata, né, a assumir o lugar dele, é, caso ele desistisse. Né? Então a CBS já apontava que uma derrota da Kamala Harris por 3 pontos e do Biden por 5 pontos, ou seja, eles apontavam que a Kamala Harris, hoje vice-presidente, se sairia melhor na corrida eleitoral. E a Economist e o YouGov fazia o contrário, né? Colocava que também o Trump poderia ter uma vitória, só que com o Biden se saindo um pouco melhor, né? Mas ambas as pesquisas, até a desistência do Joe Biden, apontava que nos dois cenários, as duas pesquisas apontavam uma potencial derrota, né? E outros, e uma pesquisa da Reuters também cogitou, né? Incluiu na pesquisa outros 4 governadores democratas potencialmente
que poderiam assumir caso houvesse a desistência do Joe Biden. E os 4, na pesquisa, sairiam derrotados. Né? Então foi cogitado o governador da Califórnia, Michigan, Kentucky, Illinois, mas todas acusando a vitória para o ex-presidente republicano Donald Trump. Né? Para quem não sabe, nos Estados Unidos os partidos é muito mais enxuto, né? Então são 2 grandes partidos, né? O Partido Democrata e o Partido Republicano. Né? E aí, no momento dessa desistência, o Joe Biden ele endossou, né, a candidatura da atual vice-presidente Kamala Harris, como o casal Clinton, Bill Clinton e Hillary Clinton também endossou, várias pessoas influentes do Partido Democrata endossaram a candidatura dela, mas curiosamente teve um casal que não endossou, que foi o casal Obama. Né? Logo na desistência do Biden, o Obama ele fez um tweet, um pronunciamento, não me lembro agora, dizendo o seguinte, que o foco era achar alguém competitivo, a preocupação era achar alguém competitivo para derrotar Donald Trump. Né? Alguns especialistas dizem que ele vai fazer isso de forma gradativa, para não gastar cartucho, né? Só que tem uma outra curiosidade, né? O que se fala muito pouco. Né? Tem uma pesquisa da Reuters que diz que a única candidata competitiva para vencer Donald Trump efetivamente é a Michelle Obama. Né? Porém, todos os veículos, pelo menos brasileiros, apontam que ela não tem o menor interesse em participar da corrida eleitoral. Né? Então, na verdade, precisa se considerar também algumas coisas, né? Uma delas, né, isso é para cada um tirar sua própria conclusão, né? Uma delas é a rejeição do Donald Trump, então ele tem mais de 50% de rejeição, então uma rejeição altíssima, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter a máquina na mão, né? Então, a Kamala Harris hoje é a atual vice-presidente, o presidente é o Joe Biden, um democrata, né, que endossou a candidatura dela, né, e eu não sei mais, no Brasil, ter a máquina na mão, por exemplo, na eleição para a Prefeitura de São Paulo, o candidato para a reeleição, o Ricardo Nunes, se você soltar ele na Paulista, ninguém sabe quem ele é. Mas como ele tem a máquina na mão, ele é o prefeito, isso é muito eficiente no Brasil. Porque no Brasil ainda existe o voto de cabresto, ainda existe a compra direta e indireta de votos. Então você ter o Estado a seu favor é muito eficiente. Nos Estados Unidos, eu não sei se é tão eficiente quanto no Brasil. Acredito que sim. Então isso é algo também para contabilizar. Outro ponto importante é que nos Estados Unidos o sistema eleitoral ele é diferente do Brasil. Então ele não é votos absolutos, né? Ele é dividido por delegados, né? Por diretórios. Então, por exemplo, pegar o maior estado dos Estados Unidos, a Califórnia. A Califórnia ela tem 60 delegados, que eles chamam, 60 diretórios. Então, não basta o candidato ele ter o maior número absoluto de votos no estado. Se ele foi o mais votado na maioria dos diretórios, ele leva todos os votos. Isso de uma forma geral, tá, pessoal? É um pouco mais complexo que isso. Então, é um sistema que chama The Winner Takes All, que na tradução, o vencedor leva tudo, né? Então, ele é diferente. Né? Então, isso também é levado em consideração. E aí, como eu trago um último ponto, é que nos Estados Unidos você tem estados tradicionalmente democratas e tradicionalmente republicanos. Então, por exemplo, a Califórnia é tradicionalmente um estado democrata, né? O Texas é tradicionalmente um estado republicano, mais conservador. E aí, o que vai fazer a real diferença são o que chamam de swing states, né? Que é os pêndulos, que são os estados que ora votam em democratas, ora votam em republicanos. Então, isso também contabiliza muito. Então, fica aí essas informações para cada um tirar suas próprias conclusões.
as eleições, independente se são no Brasil ou nos Estados Unidos, é uma caixinha de surpresa. A gente imagina que a Kamala Harris é a principal candidata do Partido Democrata, mas tudo pode acontecer. O Trump tem inúmeros processos, já tem condenação, então não se sabe o que pode acontecer. Fim.